adversário, Hadad, o Edomita, que era da linhagem real de Edom. Amém, irmãos? Quem tem assento pode tomar nesta tarde. Eu quero ser breve. Louvado seja Deus. Amados irmãos, quando Davi está em sua velhice, Davi, ele chama seu filho Salomão e ele dá encargo a ele. Davi chama Salomão e Davi diz: eu vou por todos os caminhos dos mortais, estou prestes a morrer, e meu filho Salomão, tu sabe que depois de mim é tu que vai reinar, tu sabes que é tu que vai assentar no meu trono. E Davi, ele chama Salomão e diz assim: Salomão, eu vou morrer, mas tem uma coisa que eu quero te dizer: guarde os mandamentos do Senhor, guarde os preceitos do Senhor, e não se desvie nem para a esquerda e nem para a direita. Salomão, também eu quero te dizer algo. Conversa de pai para filho. Louvado seja Deus. Por que é que Davi está dando esse conselho ao seu filho Salomão, que vai reinar? Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Davi está dando conselho, e Davi está falando para ele: guarda os preceitos do Senhor, não te desvie nem para a esquerda e nem para a direita, porque Davi sabia que o homem que não guarda, a mulher que não guarda as leis do Senhor, os preceitos de Deus, a sua caminhada é fracassada. Bendito seja o nome do Senhor. Não tem como um homem ou uma mulher ser bem sucedido se não guardar os preceitos de Deus, se não guardares, louvado seja Deus, a palavra do Senhor. Davi, ele diz: eu guardei a tua palavra, meu, para não pecar contra ti. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então a Bíblia diz que Davi, ele chama Salomão, fala para ele: guarda os preceitos do Senhor. E tem mais, Salomão, seja homem. Louvado seja o nome do Senhor. Oh glória, Davi está falando para Salomão: seja homem. Além de Salomão ser ainda jovem, a responsabilidade que estava sobre Salomão já foi uma responsabilidade muito grande. Bendito seja Deus. Vamos aqui adiantar, que eu não vou me prolongar nessa tarde. A Bíblia diz, louvado seja Deus, todos já sabem, todos conhecem, que Deus aparece para Salomão, e Salomão pede sabedoria a Deus para instruir o seu povo, sabedoria para entrar e para sair. Louvado seja o nome do Senhor, irmão, porque se o homem não tiver sabedoria, louvado seja Deus, para entrar, para sair, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, ele perece. Então a sabedoria incomoda as trevas. Bendito seja Deus. Satanás não gosta de alguém que é sábio e que é prudente. Louvado seja Deus. Só que a palavra de Deus não diz nessa tarde, vem aqui, a palavra de Deus não diz nessa tarde que Deus dá sabedoria, Deus dá riqueza, Salomão como nunca deu ninguém. Então, se nós lemos a história de Salomão, nós vamos ver, louvado seja Deus, que Salomão foi um homem, louvado seja Deus, que construiu, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo, um legado muito grande. Salomão, ele, louvado seja Deus, ele construiu também um império muito grande. Salomão foi esse, louvado seja o nome do Senhor. Tanto é que gente, pessoas de longe via experimentar ele, via conhecer da sabedoria dele. Bendito seja Deus, e não tinha palavras difíceis. Louvado seja Deus, que Salomão não sabia, louvado seja Deus, responder. Este era Salomão, mas o que estava sobre a vida de Salomão foi dado do alto. Bendito seja Deus. O que estava sobre a vida de Salomão não veio da terra, veio do céu. Aleluia. E Salomão, igreja, eu acho muito linda a história dele.
Eu acho muito linda a história de Salomão. Só que Salomão, ele começa, ele reina, seu reinado está tudo bem, seu reinado está estabilizado. Só que a Bíblia diz que Salomão acha por bem de trazer para a sua vida algumas pessoas que não é para trazer. Isso aqui é algo sério. Salomão acha por bem de casar com muitas mulheres. Além da filha de Faraó, Salomão vai casar com mulheres estrangeiras. Salomão vai casar com mulheres moabitas. Salomão vai casar com mulheres amonitas. Salomão vai casar com mulheres edomitas. Salomão vai casar com mulheres sidonitas. E Salomão vai casar com mulheres etéias. Todo tipo de pessoa Salomão dá acesso para participar da sua vida. Isso aqui é um perigo. E Salomão, ele casa com todos os tipos de mulheres estrangeiras, a qual Deus tinha falado: não se case com mulheres estrangeiras, porque elas podem fazer com que vocês pervertam seu coração. Aí alguém diz assim: pastor, é impossível alguém perverter outro perverso, irmão. Não tem como alguém, louvado seja Deus, corromper outro. Se a pessoa não vigiar, a pessoa vai fazer coisa que não é para fazer. Só que Salomão, ele casou com todos os tipos de mulher. Ele traz para a vida dele que não é para trazer. E quando abrimos a nossa vida para que todo tipo de pessoas entra e tem acesso, isso aqui está um perigo. Por quê? Porque Salomão, a Bíblia diz no versículo de número 3, capítulo 11, versículo 3, aí se você ler, diz que Salomão tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, igreja. O homem era louco esse lado do negócio de mulher. Ele gostava de muita mulher. Louvado seja Deus. Então ao total ele tinha 1000 mulheres. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então o texto sagrado diz que ele casa com essas mulheres. Só que essas mulheres que Salomão casou não se via o mesmo Deus de Israel. Irmãos, a Bíblia diz que as trevas não podem se misturar com a luz. A Bíblia diz que não é para nós se impor jugo desigual. E o texto sagrado diz, eu quero que você entenda isso aqui, que eu vou trazer nessa tarde aqui. Eu quero que você entenda aqui nessa tarde que você tem que ser seletivo quem você vai deixar entrar na sua vida. Você tem que ser seletivo. Não é porque Deus lhe deu algo, não é porque Deus derramou algo sobre a sua vida que você tem que aceitar todo tipo de pessoas. Só que Salomão aqui, o texto sagrado diz que enquanto louvado seja Deus, ele estava seguindo a Deus reto e retidão. Só que chega um período que Salomão vai agora ficar velho. Salomão fica o quê?
que, igreja? Velho. Salomão fica velho. E Salomão começa a esquecer do que Deus tinha falado com ele desde o princípio. Ele começa a esquecer daquilo que Deus tinha falado com ele desde o princípio. Eu vou descer aqui. Aleluia. Aleluia. Ele se esquece. Enquanto ele se esquece, a Bíblia nos diz que na velhice dele, leia o texto que você vai ver, as suas mulheres, não foi alguém de longe, foi alguém de perto. O texto diz que as suas mulheres faz com que Salomão se corrompa, faz com que Salomão siga outros deuses. Você está entendendo nesta tarde? Você está entendendo que a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes? Você está entendendo nesta tarde que você não tem que dar ouvido a todas as pessoas? Porque se Salomão não desse ouvido a essas mulheres, ele não deixaria se levar, ele não deixaria se levar. E homem e mulher de Deus não pode se deixar se levar por conversas. Você não entendeu? Homem e mulher de Deus não pode se deixar se levar por conversa afiada. Como é que você, um homem ou uma mulher de Deus, você vai deixar se levar para fazer aquilo que desagrada a Deus? Então não é de Deus. Se alguém te dá um conselho e falar assim, faça isso, você vai analisar se vai agradar a Deus ou se vai desagradar a Deus. Porque é melhor obedecer a Deus do que ao homem. Aí o texto diz que Salomão, louvado seja o nome do Senhor, ele agora deixa de obedecer a Deus para dar ouvido às mulheres. E nesta tarde a pergunta é: a quem você tem dado ouvido? Porque muitas das vezes as mulheres ali estavam no convívio dele, estavam todo dia com ele. Muitas das vezes, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, as más conversações fazem com que nós corrompemos os bons costumes. Então Salomão, o texto sagrado diz que Salomão, ele deixa de ouvir a Deus e começa a ouvir as suas mulheres. E eu quero te dizer algo nesta tarde: se for para agradar, se for para desagradar a Deus e você agradar ou teu esposo ou a tua mulher, saia fora disso. Prefira agradar a Deus. Porque Salomão deixa de agradar a Deus para querer agradar as suas mulheres. É o texto que diz. O texto sagrado diz que o coração dele já não era mais totalmente. De quem é o teu coração? É totalmente de Deus? Ou será que está dividido? A Bíblia diz que de tudo que se deve guardar, guarda o teu, porque dele procede a saída da vida. Salomão agora começa a esquecer daquilo que Deus tinha feito por ele, que Deus deu a ele, que Deus honrou a ele. Porque se nós chegamos até aqui, não foi por
isso aqui. O coração dele já não era mais totalmente. Não era que Salomão estava totalmente desviado. Era que Salomão se tornou nem quente, ele se tornou um rei morto. E quando nós estamos nesse estado, é o pior estado que um servo ou uma serva de Deus pode estar. Porque Apocalipse diz que esse Deus vai fazer o quê? Vomitar da sua boca. Então Salomão, se você ler lá, louvado seja o nome do Senhor, que está com a Bíblia aí, abra aí, Eclesiastes, capítulo 7, versículo 26, abra aí. Ele que escreve o livro de Eclesiastes, abra aí e leia. Eclesiastes, versículo 26, leia aí. E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher, cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá ser preso por ela. Quem está falando isso aí é Salomão. Eu achei. Se ele achou porque ele procurou, pois é, só acha que procura. Ele vai dizer: eu achei uma coisa mais amarga que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços. E ele vai dizer: mas o pecador será refém dela. Mas o que é uma pessoa ser refém? Uma pessoa que é refém, o que é? Você já viu alguém sendo refém de alguém? É algo terrível, né? Então ele diz: eu achei. Então foi ele que procurou, foi ele que trouxe as coisas para a vida dele, irmão. E ele diz: quem for bom diante de Deus escapar, que mais destrói o homem de Deus, irmãos, é mulher. Se um homem não vigiar, ele joga tudo que Deus deu a ele por água abaixo. Louvado seja o nome do Senhor. Davi caiu por causa de mulher, Salomão caiu por causa de mulher, Sansão caiu por causa de mulher. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O único que escapou foi José, porque ele correu, porque ele conhecia a si mesmo e ele correu. Só que o texto diz, a palavra de Deus não diz aqui, irmãos, que Salomão agora vira um idólatra, começa a levantar, está lá no capítulo 11, lê lá depois de chegar em casa, ele começa a levantar postes ídolos. Aí você pode me dizer: pastor, como é que pode um homem tão sábio, um homem tão cheio de Deus, mas não vigiou? E quando nós não vigiamos, irmãos, a desgraça vem sobre as nossas vidas. Um homem tão cheio de Deus, mas não vigiou, começou a dar ouvido às mulheres, começou a fazer aquilo que desagradava a Deus, e Deus levanta contra Salomão, adversário. E aí a Bíblia diz aqui que Salomão, se você ler, se você ver, se você for lá para o livro de Provérbios, você for lá para Eclesiastes, se você ler, e ele vai dizer lá, ele próprio diz, lá em Eclesiastes 12, olha, de tudo que se deve guardar, a Bíblia diz aqui que, eu falei que eu não vou demorar, a Bíblia diz aqui nessa tarde, que Salomão estava dividido.
E uma casa dividida, a Bíblia diz que ela não pode subsistir. E Salomão aqui, ele se volta para a idolatria. Por causa de quê? Por causa que escutou conselhos de que não era para escutar, escutou conselhos errados. Começou bem e terminou mal. Como é que eu e você quer terminar? Qual legado nós queremos deixar? Eu quero dizer algo nessa tarde para vocês. Aleluia. Se for para agradar o homem e desagradar a Deus, agrade a Deus e desagrade o homem. Na verdade, ele foi sábio, mas no mesmo momento ele deixou ser vacilante. E nesse vacilante dele, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, e ele deixou algo entrar. O que eu quero dizer algo nessa tarde para você de revelação: ninguém se esfria da noite para o dia. Ninguém se esfria da noite para o dia. Quem sabe aquelas mulheres, quando ia, e não era nem para ele ter aceitado, né? Não era nem para ele ter casado com essas mulheres. Mas ele quis casar, ele foi casando, achou bem. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? É que muitas das vezes nós se achamos fortão, não. E se nós não tomarmos cuidado, não protegermos os pontos vulneráveis, nós acabamos cedendo aquilo que o diabo quer. E Paulo diz: quem está de pé, cuide-se para que não caia. E nessa tarde, o que o Senhor está trazendo para nossas vidas é: Aleluia. louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Um homem sábio, um homem que era cheio de Deus. Mas se você olhar, se você for ver a história de Davi, aonde foi que você viu Davi se voltar para a idolatria? Você não vê. Davi, ele pecou, ele errou. Mas o que Salomão fez aqui foi algo muito terrível, irmãos. É a mesma coisa alguém que conhece, alguém que aceitou Jesus, que está na presença e alguém se desvia, sai da presença e vai para a feitiçaria. Isso aí, irmão, você é muita blasfêmia. Irmãos, o que eu quero nessa tarde falar é que, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, não seja como Salomão, não deixa todos os tipos de pessoas ter acesso, igreja. Porque se deixar todo tipo de pessoa ter acesso à sua vida particular, pessoas vão querer dar opinião aonde não é para dar, e aí é um problema. Então, blinde nesta tarde os teus ouvidos. E não se volte para aquilo que desagrada a Deus, não, mas volte para aquilo que agrada ao nosso Deus. Salomão, ele era muito vaidoso. O cara com 1000 mulheres, irmãos, misericórdia. O camarada tinha 1000 mulheres, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que não era porque a mulher, era mulher princesa. E nesta tarde, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo, até a sabedoria, se você não souber usá-la, ela no final se transforma em burrice. Fica de pé.